Olá, boa noite júri, boa noite moderação, boa noite plateia. Meu nome é Leonardo Silveira e eu tô aqui para falar um pouco do meu jogo na temporada 23 Survivor VD Bali All Stars. Então, eu vou começar um pouco na pré-temporada. Quando eu aceitei o convite, eu tinha algumas metas em mente. Metas pessoais minhas que eu gostaria de ultrapassar. A minha primeira meta seria não ser o primeiro eliminado, que eu acho que é a meta de todo mundo, né? A segunda meta era ultrapassar a minha posição de lendas, na qual foi o último jogo que eu joguei aqui no VD. A minha posição, eu fui o 8º eliminado. Então eu tive êxito nisso e consegui chegar até a fusão, onde era a minha terceira meta. Chegando na fusão, a minha pretensão era tentar evitar o máximo de atrito com o júri. Eu realmente não gostaria de fazer um jogo onde eu me prejudicasse muito com o júri. Então, para entrar um pouco nesse assunto, eu gostaria de falar em um ponto um pouco polêmico que aconteceu nessa temporada, onde vários jogadores que estavam na maioria optaram por falar menos sobre jogo com a minoria. Então, eu vou falar por mim. O que acontece? Eu não entrei aqui para tentar fazer algum jogo um pouco mais agressivo. Então, essa não era uma vontade minha. Se eu fiz um jogo um pouco mais tranquilo, um pouco mais reservado, foi por opção minha mesmo. Então, assim, para mim, não valia a pena mentir tanto. Não era uma vontade que eu tinha para essa temporada. Então, assim, desde o início do jogo eu vim construindo algumas relações muito fortes que me fizeram me sentir seguro. E mesmo numa aliança grande, eu sabia que eu estava muito bem posicionado. Então, durante todo o jogo eu estive em posições muito boas, eu consegui receber muita informação, eu sabia de praticamente todas as jogadas que estavam acontecendo, todos os poderes na mão de quem que estava, e isso foi graças às minhas relações. Eu não gostaria, por isso que eu não gostaria de ter me queimado com o júri, porque assim, eu entrei quando eu cheguei na fusão, eu estava em maioria e eu sabia que tinham pessoas que estavam em minoria. Algumas dessas pessoas já não teria mais como jogar junto. Por quê? Porque olhando como um todo, não teria mais como encaixar essas pessoas no meu jogo. Então, eu acredito que eu até tenha sido criticado um pouco por isso, porque por eu não falar tanto com essas pessoas, principalmente sobre o jogo. Para mim, realmente não vale a pena fazer esse tipo de jogo. Eu sabia as jogadas que estavam sendo construídas e fazia parte direta disso. Então eu simplesmente chegar e chamar alguém da minoria, conversar, tentar trazer para o meu lado e depois simplesmente eliminar a pessoa para isso contar como uma jogada para mim. Não vale a pena. Eu sabia que isso não faz absolutamente sentido nenhum. Desde o início do jogo isso foi uma coisa que eu optei por não fazer e tentar ser um pouco mais verdadeiro. Então, pelo menos nesse sentido, eu acredito que eu consegui ter bastante êxito. Eu acho que, como minoria, eu entenderia. A minoria ela sempre tenta se mover e se irrita com a maioria. Se a maioria se fecha, isso é bem complicado mesmo. Então, é de total entendimento que as pessoas fiquem um pouco irritadas, mas ao mesmo tempo as pessoas precisam olhar agora com olhos abertos, tentando se colocar no meu lugar e sabendo que eu tinha uma boa posição, sempre tive uma boa posição, sempre tive pessoas ao meu lado e eu sabia de muita coisa e sabia também que eu correria muito mais risco estando do outro lado do que do lado que eu optei estar.
Então, como a Bia mesma falou na entrevista dela, fazer um jogo um pouco mais fora do radar, ele é extremamente difícil. A gente precisa estar cuidando muitos pontos ao mesmo tempo. E, e se a gente for pensar, mesmo tendo esse tipo de jogo um pouco menos agressivo e mais fora do radar, eu já via o meu nome rodando por diversas conversas. O meu nome ele sempre esteve presente desde o início do jogo. Então, assim, se eu jogasse um pouco mais agressivamente, eu acreditaria que eu fosse potencializar isso e isso não iria vir ao meu favor. Então, eu acho que as decisões que eu tomei nesse jogo, elas foram assertivas para eu ter chego na final. Uh, eu não acredito que se eu jogasse diferente disso, se eu me virasse contra a aliança, se eu tentasse fazer um move contra a maioria, eu ia ser bem sucedido. Porque assim, eu ia cair em tudo aquilo contra que eu tinha falado para as pessoas, sabe? Eu ia me contradizer totalmente o meu jogo na qual as pessoas que eu estava jogando. Então isso não seria benéfico para mim. Seria apenas good TV, bonito para a plateia e provavelmente eu não ia estar aqui para poder defender o meu jogo. Então, falando um pouquinho das minhas alianças, eu acho que eu tinha um núcleo de alianças onde eu estava mais próximo do Raflin, da Mari e do Otávio. Mas todas as pessoas que compuseram o F7 eram pessoas próximas de mim, onde a gente conseguiu avançar bastante no jogo. Se for pegar o perfil dessas pessoas, o perfil ele é bem parecido, então isso é bem coeso com aquilo que eu entrei, com a minha vontade de jogar, então eu acredito que eu consegui jogar com as pessoas que eu queria e eu consegui avançar com essas pessoas. Então, conforme o jogo foi se encaminhando para o final, eu vi que as minhas decisões elas estavam me trazendo coisas muito positivas e o jogo estava se abrindo na minha frente. Então, assim, quando teve o F7, teve o caso onde o Otávio flipou e eu perdi o Raflin, um aliado muito importante que eu tinha. E por um segundo eu achei que eu estivesse mal posicionado no jogo. Depois de algumas conversas, depois de abrir bastante informação para as pessoas que ainda estavam no jogo, eu vi que as possibilidades elas ainda eram grandes de eu avançar. No CT seguinte, acabou que a gente conseguiu eliminar o Iargo. Né? O Iargo ele é uma potência em imunidades, então se ele avançasse para frente do jogo, eu acredito que ele conseguiria chegar na final ganhando as provas. E depois que o Iargo saiu, eu vi que em praticamente todas as possibilidades de final eu estaria incluso. Então, eu acho que todas as minhas decisões no jogo, o resultado mais positivo delas veio a partir do F5, aonde eu consegui moldar principalmente as pessoas na qual eu iria para a final. Então eu chego na final muito orgulhoso do jogo que eu fiz. Todas as coisas que eu me propus a fazer, eu realmente coloquei em prática. Eu acho que o meu jogo ainda talvez pode ser um pouco subestimado. O júri pode achar o meu jogo talvez um pouco passivo, mas eu tenho os argumentos para provar que foi um jogo bom e foi um jogo que foi coeso e equilibrado do início ao fim, dentro das possibilidades que eu tinha e dentro do formato de jogo que eu gostaria de fazer. Então, eu estou ansioso para as perguntas de vocês. Eu peço que vocês abram a mente, que vocês se coloquem no meu lugar também. E saibam que nessa temporada
o estilo de jogo dos participantes, eles tinham um alinhamento. E então não deixem de tirar nenhuma dúvida, eu vou estar disposto e eu ficaria muito feliz em conseguir o voto de vocês para representar essa temporada maravilhosa que foi. Um beijo a todos e até mais.